O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras atravessaram gerações como um sussurro de esperança. Mas e se eu te dissesse que não são apenas palavras de fé, mas um poderoso código mental? Um guia prático para acessar abundância, paz e direção. Napoleon Hill, o mestre da mente milionária, já dizia: tudo começa na mente, e o Salmo 23 confirma isso. Essa primeira frase não é poesia, é uma afirmação de identidade. Ela define quem está no controle, quem guia nossos passos, e mais do que isso, ela molda nossa expectativa sobre a vida. Não se trata de torcer para não faltar. Trata-se de afirmar com certeza que já há provisão. Isso é fé consciente. Fé que comanda o subconsciente. Napoleon Hill revelou após décadas de estudo: os homens mais bem-sucedidos tinham algo em comum, uma crença inabalável. Eles acreditavam antes de ver. Essa crença é emocional, constante, plantada repetidamente até que se torne parte de quem você é. É exatamente isso que o Salmo ensina. Quantas vezes você recitou esse Salmo sem realmente crer que nada te faltaria? Muitos repetem promessas com os lábios, mas vivem dominados pelo medo. Desejam prosperar, mas ainda são prisioneiros da mentalidade de escassez. O verdadeiro milagre começa dentro, na mente que decide acreditar. Hill ensinava que a fé é o único antídoto contra o fracasso. Não uma fé passiva, mas uma força viva que converte medo em coragem, dúvida em decisão. Cada linha do Salmo 23 nos convida a esse tipo de fé prática, firme, que comanda a mente para criar a realidade desejada. Afirmações como "nada me faltará" são mais que declarações religiosas. São comandos mentais. A fé não muda apenas o espiritual. Ela reposiciona sua vibração, seu estado interno. Reprograma seu inconsciente. Tira você do piloto automático da sobrevivência e coloca no trilho da abundância. Por que tantos ainda vivem na falta? Porque entre repetir o Salmo e viver o Salmo, existe uma ponte, a transformação da mente. Prosperidade exige nova mentalidade. Não há colheita sem uma renovação de crenças. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão. A repetição emocional e consciente de verdades até se tornarem realidade. A Bíblia já dizia: a fé vem pelo ouvir. E o que você ouve mais? Reclamações, queixas, medo ou verdades de poder como "nada me faltará"? Quando você afirma com convicção, mesmo no caos, sua mente registra: eu confio, eu sigo, eu floresço. E o invisível começa a se mover. Talvez hoje você esteja vivendo o contrário de "nada me faltará". As contas pesam, a mente cansa, a fé falha. Mas se mesmo assim você disser com fé "nada me faltará", algo dentro começa a resistir à queda. É assim que a fé se torna força. Hill sabia: os vencedores agem apesar do medo. A sequência do Salmo é poderosa. O Senhor é o meu pastor. Decisão de quem guia. Nada me faltará. Decisão sobre o que creio. Quando sua mente se alinha com essa verdade, a ansiedade perde o controle. Você trabalha com paz, investe com coragem e sonha sem se sabotar. Essa fé ativa não é devocional apenas. Ela é prática. Move líderes, inventores, visionários. Torna palavras em convicções e convicções em conquistas. Por isso, hoje, declare com alma: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Plante essa semente na sua mente. O próximo versículo nos ensina que a abundância começa no descanso. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Prosperidade não é só esforço, é clareza, é paz interior de quem sabe para onde está indo e por que está indo. Napoleon Hill percebeu que os grandes realizadores eram calmos. Mesmo diante da pressão, mantinham clareza. Não corriam, caminhavam com firmeza. Não reagiam, decidiam. Essa paz interior vem de saber que está sendo guiado. A ansiedade é substituída por direção. Deitar em pastos verdes não é comodismo, é estratégia. É aprender a pausar sem medo de perder. É confiar que o invisível também está em movimento. As águas tranquilas representam a alma em harmonia.
É nesse estado que você ouve a intuição, reconhece oportunidades. Hill chamava isso de domínio mental. Uma mente ansiosa não atrai soluções. Um coração em pânico não reconhece o caminho. Por isso, pare agora. Respire. Visualize seus próprios pastos verdes. Talvez seja equilíbrio, um projeto com propósito ou paz nas decisões. As águas tranquilas não são um lugar externo, são um estado interno, onde você não precisa provar nada a ninguém, onde a mente silencia para ouvir o que realmente importa. Hill dizia: clareza é poder. Quando você sabe o que quer, o universo colabora. Mas se sua mente está carregada, tudo fica lento, difícil, frustrante. É por isso que os maiores líderes cultivam silêncio, visualização, tempo de conexão interior. Não é fuga, é alinhamento. Porque quem não para ouvir, vive correndo sem saber para onde vai. E você? Tem permitido esse descanso? Tem confiado o bastante para ser guiado sem medo? Ou tem vivido à base de pressa e reatividade? Essa é a diferença entre existir no automático e viver com propósito. Hoje, você pode escolher ser guiado com paz. Napoleon Hill dizia: fé sem direção é energia desperdiçada. Quando a mente está calma, surge clareza. E a clareza é o solo onde nascem as grandes decisões. Você não precisa esperar a vida desacelerar para ter paz. Pode escolher hoje pausar, respirar e declarar: Senhor, guia-me às águas tranquilas. É essa atitude que muda o estado interno e reposiciona sua energia para o sucesso. Faça disso um hábito. Visualize sua paz. Escreva suas declarações de confiança. Silencie os ruídos. Grandes mestres da história sempre buscaram a solitude para ouvir a direção divina. Jesus se retirava para orar. Profetas silenciavam antes de agir. Hoje, os grandes realizadores meditam e eliminam distrações. Todos entenderam. Sem escuta, não há revelação nem progresso real. A jornada do Salmo 23 continua. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aqui, a fé é testada. Não se trata mais de provisão ou descanso, mas de coragem em meio ao caos. O salmista não diz, se eu passar, mas, ainda que eu passe. Ele já sabe, enfrentar o vale é inevitável. Mas a diferença está na postura com que se caminha por ele. Napoleon Hill estudou centenas de milionários e descobriu algo marcante. Quase todos enfrentaram fracassos, perdas, humilhações antes da vitória. Eles caíram, mas não pararam. Eles sentiram medo, mas agiram mesmo assim. É isso que o Salmo ensina. A coragem não é ausência de medo. É uma decisão de continuar, confiando em quem caminha ao seu lado. Hill afirmava: todo fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente. Isso significa que a dor, o vale, a sombra, não são finais. São solo fértil para crescimento, se houver fé em movimento. O salmista declara: não temerei. Não porque o vale é fácil, mas porque ele sabe, tu estás comigo. É essa consciência da presença divina que sustenta o coração. Quantas vezes você já recuou por medo? Medo da crítica, da pobreza, do julgamento, do fracasso. Hill identificou esses medos como os maiores ladrões de sonhos da humanidade. E sabe onde eles vivem? No subconsciente. São instalados por experiências passadas, traumas, condicionamentos, mas podem ser desinstalados com fé, decisão e novas declarações mentais. O salmista reprograma sua mente quando diz: mesmo no vale, não temerei. Essa é uma escolha de liderança interna. Ele não espera que o medo desapareça. Ele escolhe não obedecer ao medo. É o mesmo espírito que moveu Edison após 1000 falhas, Ford após falências, Disney após rejeições. Todos passaram por vales, mas não desistiram da visão que carregavam. Hill dizia: a fé é o único antídoto contra o medo. Onde a fé é verdadeira, o medo não sobrevive. O Salmo ecoa isso. Porque tu estás comigo. Não é um desejo, é uma certeza. A presença de Deus é a força que sustenta. E mais,
Ela permite ação mesmo no escuro. É essa fé que ilumina a travessia e impede que a sombra se torne prisão emocional. Pense agora, qual vale você está enfrentando? Uma fase financeira difícil? Um relacionamento rompido? Um diagnóstico inesperado? O Salmo não fala do vale da morte, mas da sombra da morte. E sombra só existe quando há luz por perto. O que parece ser fim pode ser apenas o intervalo antes da virada. A chave é lembrar, você não está sozinho. É comum disfarçar medo de prudência, estagnação de sabedoria, mas Hill ensina. Os que prosperam são os que decidem agir mesmo sem garantias. Eles sentem o medo, mas andam. Passam pelo vale com os olhos fixos na promessa. Essa é a fé que transforma o medo em ação, a dúvida em movimento. É isso que constrói grandes histórias de superação e legado. O vale pode ser escuro, mas a promessa continua firme. O Salmo nos mostra que a força não vem da ausência de desafios, mas da certeza da companhia divina. É essa presença que gera coragem. É ela que renova as forças. É ela que te dá estrutura para dizer: mesmo no vale eu sigo em frente. Comente isso, declare isso. Essa fé cria caminhos onde não há. Após o vale, o salmista afirma: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso não é só promessa, é consequência de quem confiou, descansou, atravessou e permaneceu firme. Napoleon Hill dizia que o verdadeiro sucesso não é um evento, mas um estado de consciência que gera frutos consistentes e duradouros. Para Hill, a verdadeira prosperidade não é só o que você conquista, mas o que você se torna. É a soma do seu propósito com sua integridade. Quando você vive com fé, com clareza e constância, começa a gerar valor. E esse valor se transforma em impacto, em legado. A bondade te acompanha, não por sorte, mas porque você se alinhou com princípios eternos. O Salmo diz: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso não é apenas sobre um lugar físico, mas sobre um estado interior. É viver com a alma em paz. É morar num espaço onde as decisões são guiadas pela fé e não pela pressa. Hill ensinava: riqueza verdadeira é o que você constrói por dentro e compartilha com o mundo. Você já notou que os mais respeitados da história não foram necessariamente os mais ricos, mas os mais constantes? Aqueles que perseveraram, que mantiveram seus valores, que criaram algo maior do que eles. Eles deixaram marcas, não só números. Isso é viver com propósito. É transformar fé em atitude e atitude em legado, dia após dia. Hill afirmava que o dinheiro é um subproduto do valor. O verdadeiro realizador não se mede pelos bens que acumula, mas pelas vidas que transforma. O Salmo termina selando essa visão. Quem anda com Deus não apenas sobrevive, floresce, inspira, transforma. E isso não de vez em quando, mas todos os dias da sua vida. Veja que o texto diz: me seguirão todos os dias. Isso fala de constância, de uma vida com direção, não impulsos. Quem vive alinhado com princípios, vive guiado, não distraído. Vive intencionalmente, não no automático. É isso que traz paz duradoura e sucesso verdadeiro. E esse sucesso não termina em você, ele transborda para o mundo. A jornada do Salmo 23 começa com nada me faltará e termina com a bondade me seguirá. Isso revela um ciclo. Fé gera confiança, confiança gera coragem, coragem gera resultado e resultado se transforma em legado. Como dizia Napoleon Hill, o sucesso duradouro pertence a quem planta ideias que transformam o mundo. Você pode continuar vivendo no piloto automático, reagindo aos desafios e se perdendo nas distrações. Ou pode decidir hoje caminhar com consciência, permitindo que o que te guia seja maior do que o que te pressiona. Quando a mente se conecta com a fé e o coração se ancora no propósito, tudo começa a fluir em outra frequência. O verdadeiro poder do Salmo 23 está na sua progressão espiritual e emocional. Ele começa com fé, passa pela confiança, atravessa o medo, ensina a descansar e termina com legado. É um mapa completo de transformação. Napoleon Hill sempre afirmou:
Nada acontece por acaso na mente de quem vive com intenção e decisão clara. Cada versículo do Salmo 23 revela um estágio de evolução da consciência. Não se trata apenas de sobreviver à escassez, mas de viver guiado por princípios eternos. Quando você entende isso, percebe que a fé não é só religião, é um sistema de comando da mente. E Hill confirmava: a mente dominada pela fé gera resultados extraordinários. Esse salmo não é para os que querem apenas conforto, é para os que desejam propósito. Ele exige presença, decisão e responsabilidade. Napoleon Hill dizia: a mente é tudo. O que você pensa, você se torna. Então, se você pensa como alguém que é guiado por algo maior, age como tal e vive em coerência com esse chamado, nada realmente te faltará. A jornada de crescimento descrita no Salmo 23 mostra que fé não é sentimento, é ação, é convicção em movimento, é caminhar mesmo sem ver. Hill chamava isso de fé aplicada, uma força que te faz agir com coragem, mesmo em meio ao desconhecido. E essa fé aplicada é o que separa os sonhadores dos realizadores. Quando você afirma, nada me faltará, você ativa a sua mente criadora. Você envia um sinal ao seu subconsciente de que está seguro, provido e guiado. E é essa segurança que te permite dar passos ousados. Hill reforçava que tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar, mas precisa estar emocionalmente convicta disso. Se você sente que está pronto para virar uma chave na sua vida, então esse salmo é mais que uma oração. É um código de alinhamento. Cada frase é uma instrução mental. Cada linha é uma alavanca espiritual. E cada declaração é uma semente de destino. Napoleon Hill diria que é assim que se constrói uma mente imbatível. Lembre-se, abundância não é apenas ter mais, é viver com significado. É ter paz enquanto constrói, presença enquanto avança. A verdadeira prosperidade nasce da clareza interior. Hill ensinava que o homem bem-sucedido começa por dentro. Ele se domina antes de dominar circunstâncias. Ele silencia o ego para ouvir o chamado da missão. O mundo nos ensina a correr, a competir, a buscar sem parar. Mas o Salmo 23 ensina a confiar, a descansar e a caminhar com direção. Ele nos lembra que o sucesso real não é fruto do desespero, mas da consciência. Napoleon Hill diria: a pressa é inimiga do poder criador. A força verdadeira nasce da calma de quem sabe quem é e onde está indo. Você já não precisa correr atrás de tudo. Quando a mente está alinhada com a fé, a provisão te segue. É por isso que o salmista diz: a bondade me seguirá. Não é mais você quem persegue, mas o bem que te acompanha. Hill acreditava nisso. O universo responde à vibração interna. Alinhe sua mente e veja como tudo ao redor começa a se organizar. Pessoas que vivem com propósito constroem realidades diferentes. Elas não agem por impulso, mas por visão. Elas não reagem ao mundo, elas moldam o mundo à sua volta. O Salmo 23 é um convite para essa transformação. Hill chamava isso de viver com propósito definido. É o maior ativo que um ser humano pode ter, saber por que está aqui. Talvez hoje você esteja cansado, se sentindo perdido ou paralisado. Mas essa não é a sua identidade final. Isso é só um capítulo, não o livro todo. O Salmo 23 e os ensinamentos de Napoleon Hill te lembram disso. Fé, foco e ação podem redesenhar o seu destino. Desde que você decida parar de sobreviver e comece a viver com convicção. Seu passado pode até ter sido marcado pela escassez, mas sua mente não precisa mais viver lá. O futuro começa com a decisão de hoje. Quando você muda sua visão interna, o externo responde. Hill afirmava: você atrai o que você é, não o que você quer. Por isso, torne-se hoje a pessoa que já vive em fé, propósito e abundância. Você foi criado para mais do que pagar contas e resolver problemas. Você foi criado para construir, transformar, inspirar. O Salmo 23 é uma bússola para essa jornada, e a mente ensinada por Hill é a ferramenta que te leva até lá. Quando fé e mentalidade se unem, o impossível se dobra,
e o ordinário se torna extraordinário. Declare hoje com convicção: meu legado será maior que minha ambição. Porque a vida não é só sobre o que você ganha, mas sobre o que você deixa. Napoleon Hill ensinava: os verdadeiros realizadores não vivem para si mesmos, mas para criar um impacto duradouro. E o Salmo 23 te dá as coordenadas para viver com essa visão eterna. Nada me faltará. Pastos verdes, águas tranquilas, travessia do vale, bondade constante. Essa é a trajetória da alma guiada. Quando você escolhe confiar, a vida se reorganiza ao redor dessa fé. Hill dizia que fé, quando combinada com propósito, é a força mais poderosa da Terra. Use essa força para criar uma vida que honra sua missão. Esse não é apenas mais um vídeo, é um convite, um chamado à consciência, à transformação e à verdadeira prosperidade. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já entendeu. Existe mais para viver. E tudo começa com uma simples decisão: confiar. O resto se alinha quando sua mente se entrega à direção certa. Como ensinou Napoleon Hill, o sucesso é uma decisão mental antes de ser uma realidade externa. E o Salmo 23 ecoa isso com perfeição. Que cada palavra desse salmo se torne parte da sua identidade. Que sua mente abrace o poder da fé. E que sua vida reflita a abundância de quem sabe: nada me faltará. Porque quem é guiado nunca caminha sozinho.